deve discutir as políticas públicas para a cultura do Distrito Federal. É um conselho que deveria estar aprovando a política de fomento, as políticas para todas as áreas da Secretaria de Cultura. E por ele deveria passar, por exemplo, para aprovação prévia os editais do FAC, para evitar que tenha tantos problemas como tem tido nos editais do FAC. Ali tem representantes das 6 áreas artísticas, então poderia se evitar um monte de problema se passasse com antecedência para que esses conselheiros levassem os editais para discutir junto às áreas que os elegeram, eles levassem para discutir, olha, que tal vocês acham? Esse edital atende às necessidades, é a forma correta de fazer a política pública para o setor que a gente atua. Então, essa é a função do conselheiro, representar sua área no Conselho de Cultura, mas para discutir uma política global, discutir as regras gerais, não somente os assuntos específicos da sua área. Tu acha que vai vir uma repotenciação desse Conselho de Cultura em breve? Está em discussão todo o modelo do sistema de cultura do Distrito Federal. Então, um novo modelo proposto pelo Ministério da Cultura e que está já no sistema nacional já está funcionando e que deve ser implantado aqui, ele modifica completamente o Conselho. O Conselho passa a ter uma quantidade muito maior. Hoje tem 12 membros, 6 da comunidade, 6 do Estado. Ele vai passar a ter uma representação majoritária da comunidade. Então o Conselho vai ter grandes mudanças, mas não sabemos quando que vai ser aprovada essa lei no Distrito Federal, por isso a gente deve atuar dentro do Conselho que já existe. O que o colegiado fez para escolher essa lista, Aníbal? Bom, nós acabamos de fazer um trabalho extremamente democrático como colegiado, como tal, entendendo que é necessário ter expoentes de cada área dentro da literatura no Distrito Federal para compor uma chapa, aliás, compor uma lista tríplice para ser apresentado para o secretário de Cultura do Distrito Federal, para que ele escolha entre os 3 qual é o melhor, já se entendendo que são candidatos de extrema valia dentro da área. Ele vai escolher qual é o melhor para estar compondo o Conselho de Cultura do Distrito Federal. Porque o que faz esse conselho? Discutir em termos gerais as políticas públicas e a aplicação dela junto com a comunidade, ou junto à comunidade, melhor, para a nossa área de livre leitura. Eu acho que nós fizemos um processo de escolha muito interessante, muito bacana, onde foi consenso colocar as 3 pessoas para que elas participem de agora para frente de maneira ativa. Com toda a participação num grupo de Estado de cultura, é uma responsabilidade porque, como a gente representa a sociedade civil, existem muitas aspirações dos vários grupos, né, em conseguir realizar os seus projetos, ter a sua arte divulgada e principalmente ter o apoio do Estado. Eu já fui conselheiro de cultura de rock para aprovar projetos, vi a enorme variedade e a grande defasagem de informação que a própria sociedade civil tem em relação à forma de como apresentar projetos aqui para o FRAC e para a própria Secretaria no geral. E acho que eu tenho contribuído na seguinte forma, na parte da divulgação e na organização dos projetos, porque como eu também sou um agente cultural e faço muitos projetos, eu conheço as dificuldades que as entidades têm, aquela parte burocrática, e espero, sem ferir de forma alguma a legalidade, mas desburocratizar bastante essa forma de aplicação dos recursos e de todas as formas aproximar as entidades civis do Conselho de Cultura, que é na verdade um conselho nosso. A expectativa é de ter efetivamente uma representatividade dos escritores da cidade, que a gente consiga lutar por um espaço mais digno para a literatura de Brasília. Eu acho que a gente tem que analisar melhor todos os processos e todos os critérios os quais fundamentam os editais que passa aqui o FAC. O Conselho tem tarefas fundamentais na política cultural local nesse momento, né? Nós temos o último ano desse mandato, né? Nós temos editais e novas modalidades de editais do FAC que passam pelo Conselho, né? E essa renovação parcial ajuda também a oxigenar, né, um pouco
esse conselho. Eu considero fundamental toda esta instância de representação. E esse conselho tem cumprido essa tarefa de representar e fazer o debate político necessário para melhorar a política cultural da nossa cidade. Existe uma previsão de revitalização desse conselho para o futuro, né? Com a nova lei que cria o sistema de cultura do Distrito Federal, nós vamos ampliar a participação e a representatividade no conselho, que hoje está em 6 linguagens. Nós queremos levar todos os colegiados setoriais para dentro do conselho, nós queremos levar representações das cidades administrativas para dentro do conselho, das universidades para dentro do conselho, né? Para a gente ter uma representação mais horizontal e mais ampla de tudo que é a vida cultural da cidade. Eu sou Astrogildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. Professor Geraldo, me fala da Força do Mistério. Esse é o primeiro romance? A Força do Mistério é o 3º romance. Eu escrevi 5 livros, esse é o 5º. Os 2 primeiros são livros de contos e crônicas. Aí eu tive um desafio, que seria escrever o primeiro romance, e assim fiz, que seria Levado ao Vento. É um livro com 508 páginas, que eu conto a saga do cearense. Você gosta de escrever? Graças a Deus foi um livro que teve uma excelente aceitação. Pela Tesauro? Pela Tesauro foi? Pela Tesauros, todos pela Tesauros. Em seguida eu escrevi o Nos Ombros do Destino. Aí alguns leitores me pediram para que eu continuasse com essa história. E na verdade A Força de um Mistério seria a continuação do anterior, mas eu escrevi de tal forma que não caracterizasse um livro que teria necessariamente que ler o anterior. Então eu fiz um livro independente com personagens novos, mas aproveitando um pouco daqueles personagens que se destacaram no livro anterior e fragmentos também da história. Dei continuidade e escrevi uma nova história, um novo romance, que é A Força de um Mistério. Com muito misticismo. E quanto esse misticismo vem lá da sua terra do Nordeste? O interessante é que eu sou católico, apostólico, romano, criado, pessoa que eu vou à igreja, tudo. Só que a espiritualidade é uma coisa muito interessante. Eu acho que transcende tudo isso que a gente pensa. É uma maneira de se pensar. Eu, para escrever isso aí, eu tive que ler alguns livros espíritas, porque eu entendo que o espiritismo é muito interessante quando você escreve, você pensando na bondade, na grandeza, do doar-se. Por sinal, só um parente, esse livro aqui, eu trato também de outros aspectos sociais que o espiritismo prega muito. A doação, por exemplo, a doação de órgãos, o aspecto social de crianças desamparadas, o tal do que nós chamamos de menor carente. Existe facetas sobre isso. E a convivência de pessoas, no caso, um casal, cujo principal, o marido,
que seria o personagem principal, ele é católico, apostólico, romano, praticante, e a mulher dele é espírita. E como eles convivem bem, porque na verdade o caminho é um só. Desde que façamos o bem, você sempre estará na estrada certa. Eu sou professor de matemática. Nada a ver. Eu nunca fiz uma cadeira de língua portuguesa. Eu sou advogado e professor de matemática. Escrever, para mim, surgiu de uma situação interessante. Eu sou aposentado do Banco do Brasil e naquela época, para que você tivesse uma comissão, um cargo melhor na direção geral, você tinha que escrever bem. Então, eu digo, eu tenho que conseguir um salário melhor escrevendo bem. E comecei a fazer todos os cursos que o banco nos proporcionava. Ou seja, para mim foi a primeira academia. Aí comecei a escrever alguma coisa que alguém acha que eu escrevo bem, que eu não acho. E você gosta de ler? Gosto, leio muito. E seu escritor preferido? Sim. Olha, nacional eu gosto de todos. Agora, internacional, para mim, o J. Crone é o meu preferido. Eu gosto Drummond, para mim, estudei muito Drummond, adoro as coisas do Drummond. Mas o internacional, claro que tem muitos, mas o Allan Poe é um exemplo. Agora, o J. Crone, para mim, é o meu primeiro. Muito Cidadela, Noite dos Homens, Castelo Sem Alma. Eu adoro muito aquele tipo de literatura que ele faz. Você já tem novos projetos por aí? Sim. Okay. O meu projeto é a cada 2 anos escrever um livro. Eu assumi até esse compromisso com a Tesauros. O meu primeiro livro foi em 2006, o segundo 2008, o terceiro 2010, aquele dos Homens Distintos 2012, esse é 2014 e eu já estou com um livro na cabeça para 2016, outro romance. Eu acho que o romance para mim é minha praia, eu adoro escrever. Que legal, muito bem. E o que você acha da vida cultural aqui de Brasília? Você já está aposentado, tem mais tempo para visitar os amigos? Na verdade, eu não estou aposentado, eu trabalho ainda. Eu aposentei de um banco, mas continuo trabalhando numa faculdade à noite e escrevendo. E, claro, sempre lendo. A vida cultural em Brasília. Eu não tenho muito parâmetro, porque eu só vivi praticamente em Brasília. Eu moro aqui desde 1970. Mas eu acho que é muito intensa. Já vista, por exemplo, o caso aqui da própria Carperia, que toda semana tem lançamentos e aqui, até para conseguir vaga aqui é difícil. E lá na Casa do Ceará? Na Casa do Ceará eu sou filiado, por sinal fui prestigiado pela presença dos diretores, do vice-presidente, mas eu não tinha muito contato com a Casa do Ceará, é um negócio interessante. Passei a ter agora, depois que comecei a escrever. Inclusive me filiei, hoje eu sou associado da Casa do Ceará, mas não era até então. Tá. Quando quiser se afiliar no nosso sindicato, a gente tem um monte, sindicato de escritores, a gente tem um monte de atividade e estamos precisando de talento lá, tá bom? É bondade sua.